Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Louvado seja Deus. Retomando os nossos estudos, começando um estudo novo hoje, falando sobre filiação. E em nome de Jesus, quero compartilhar com vocês sobre a filiação divina. Você nasceu de Deus. Amém? É esse o texto. A Bíblia fala para nós que desde o início dos tempos, Deus tinha um desejo muito grande. Ele queria ter um povo que tivesse prazer nele, que o amasse de todo o coração. Ele desejava filhos, uma família que fosse a sua imagem e a sua semelhança. E enquanto Deus alimentava esse grande desejo no seu íntimo, ele planejou a sua família. Ele enviou Jesus a este mundo para destruir, preste bem atenção, é isso que o texto da Bíblia fala para nós, em João capítulo 1, verso 12 e 13. Ele enviou Jesus a este mundo para destruir as obras do diabo. Pensa nisso, para nos redimir do pecado e fazer de você e de mim, de nós, seus filhos, tendo a vida de Deus em mim, em nós, em vocês, fluindo através das nossas vidas. Nós falamos sobre a inseminação que já aconteceu com você e comigo pela fé no nosso espírito. Nós já falamos, quando eu falei sobre a criação de todas as coisas, nos capítulos anteriores que nós estudamos, nós vimos que nós somos filhos de Deus e, de fato, eu e você somos mesmo filhos de Deus. Nós abordamos também nos estudos, né, a criação do mundo, a criação de todas as coisas, a questão do DNA de Deus e da inseminação desse gene divino em cada um de nós, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero falar com vocês algo assim mais profundo. Esse assunto está na palavra de Deus, mostrando dentro da Bíblia para você que, além de nós nos tornarmos filhos de Deus, no momento em que nós cremos, recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos de avançar até que até que eu e você possamos atingir a maturidade, isto é, a plena filiação do nosso espírito, corpo e alma. Amém? E as versões da Bíblia em português, elas não usam a palavra filiação, mas sim adoção. Amém? E o que eu quero falar para vocês, o que quer dizer filiação? Né? Em português, filiação quer dizer que é um vínculo de uma pessoa, de um indivíduo com seu pai ou mãe, ou em relação de parentesco que liga os filhos aos seus progenitores. E nós vamos ver isso, amados, em muitos documentos. Nós temos essa palavra de adoção antes de filiação, né? Antes do nome dos pais. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, Vera Lúcia, filha de João Batista Alvarez, filiação, né? Como você pode falar o seu nome, filhos de quem? São os seus pais, o nome dos seus pais. Mas para que não fique nas minhas palavras, eu quero compartilhar com vocês o capítulo 1 de João, o quarto evangelho, que fala para nós assim, capítulo 1, verso 12. Eu vou ler o 12 e o 13, aonde a palavra de Deus nos atesta, nos afirma que você e eu somos filhos de Deus. Então ele diz assim, capítulo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? E também eu quero compartilhar com vocês em Romanos capítulo 8, o versículo 15 e o versículo 23.
né? Ele fala assim para nós, olha, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Neste trecho da palavra, o apóstolo Paulo ele se refere ao nosso novo nascimento. Quando nós nascemos de Deus, quando nós nascemos de novo, nós recebemos em nosso espírito o Espírito de Deus. E este não é o espírito de escravidão que tínhamos antes, mas quando estávamos sujeitos aos pecados, mas de filiação, comprovando que nós somos filhos legítimos de Deus, nascidos de Deus. Por isso, nós temos o direito de clamar, chamar Deus de nosso Pai, Abba, Paizinho querido. E também, ainda em Romanos capítulo 8, versículo 23, ele fala assim para nós: e não somente ela, quer dizer, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Hoje, nós já temos a filiação no Espírito. A nossa alma, amados, ela está sendo transformada, trabalhada dia a dia. Nós temos que saturar a nossa alma com a natureza divina de Deus que habita no nosso espírito. Então, deste modo, nós podemos dizer que a nossa alma não vai mais estar sujeita ao pecado, né? Mas ela também vai se tornar filha, em nome de Jesus. Porque quando Jesus voltar, a Bíblia fala assim para nós: o nosso corpo, que hoje é carnal, né? E a nossa alma também, eles serão transformados, está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 52. Nós podemos dizer que o nosso corpo, a nossa alma, também vai ser glorificado. E isto é algo assim bastante complexo, profundo, e faz parte da filiação que o versículo 23 que eu acabei de ler para você se refere. Nós podemos dizer que vai ser a plena filiação quando todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, for vivificado pelo Senhor Jesus Cristo. Aí então vamos alcançar essa maturidade de filhos de Deus. Amém? Olha, quando o Filho de Deus, o unigênito de Deus, que é Jesus, ele adquiriu um corpo humano, ele se tornou carne. E antes dele morrer e ressuscitar, somente somente o seu espírito humano era filho de Deus. A carne de Jesus, o seu corpo, ainda não era filho de Deus. Ele precisava ainda passar por esse teste. Tanto que nós lemos na Bíblia que quando ele tinha 30 anos de idade, quando ele foi batizado, antes dele sair para começar o seu ministério, ministrar a palavra, curar os enfermos, libertar os cativos, ele foi testado ali no deserto. Ele foi tentado pelo diabo. E depois de ter jejuado e orado por 40 dias e 40 noites, o diabo veio tentá-lo, mas Jesus não pecou. Essa foi a vitória do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, ele viveu sem pecado aqui no mundo a vida inteira dele. O homem Jesus que foi crucificado, ele era sem pecado. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que em Jesus Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Ele era o único homem no universo qualificado, irmãos, para carregar sobre si os pecados da humanidade e ser o nosso sacrifício para apagar de uma vez por todas todos os nossos pecados. E eu vou dizer para vocês que em decorrência disso, ele morreu,
foi sepultado. E a Bíblia conta que enquanto ele esteve ali sepultado, todo o universo ficou em suspense por 3 dias. Aqueles 3 dias foram de agonia, amados, por toda a criação. Todo o universo aguardava para ver o que iria acontecer. Porque todos os homens que morreram, todos os heróis, os mártires que morreram pelo seu povo antes de Jesus, eles nunca mais voltaram. Mas com Jesus foi diferente. Nós sabemos a história. Ao 3º dia ele ressuscitou. O Senhor Jesus foi ressuscitado, porque já não havia mais necessidade dele ficar na morte. Então, o universo inteiro sabia que quando Jesus morreu, ele foi pagar a dívida de toda a humanidade. E eu digo para vocês que a morte e a ressurreição de Jesus ela foi e é universal. Então, vocês creiam que a dívida foi paga, graças a Deus, que ao 3º dia ele ressuscitou. A ressurreição foi uma prova de que todos os pecados da humanidade inteira tinham sido pagos. E Deus, o Pai, aceitou o sacrifício de Jesus. Por isso que está escrito em Romanos 4:24. Diz que ele morreu por nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isto quer dizer que nossos pecados foram a causa dele ter morrido. Porém, a nossa justificação foi a causa de ele ter ressuscitado. E quando ele voltou, o universo inteiro ficou extasiado. Toda a dívida, toda a cédula de dívida que havia sobre nós, sobre a humanidade, foi paga ali na cruz, através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero deixar esse primeiro estudo com vocês hoje. Ouça esse estudo, se atenha à palavra de Deus, leia os versículos que eu citei aqui, em nome de Jesus, e creia que você faz parte dessa família gloriosa que foi sonho de Deus. Então, Jesus, ele nascido pelo Espírito Santo, ele nasceu do Pai, concebido pelo Espírito Santo, há mais de 2000 anos. Se entregou naquela cruz, morreu, ressuscitou, para que você e eu pudéssemos fazer parte dessa família. Ele é o nosso irmão mais velho. A vida de Jesus e a vinda de Jesus foi o acontecimento mais glorioso que houve no universo e na terra. E ele morreu para nos justificar, em nome de Jesus. E quando ele ressuscitou, ele trouxe de volta para você e para mim a vida de Deus. Ele abriu os céus para você e para mim. Creia nisso. Você é filho de Deus. Não permita que nada e que ninguém queira dizer o contrário para você. Em nome de Jesus. Amém? Não permita nunca que ninguém te diga coisas que não são da palavra de Deus. Não aceite. Ore a Deus. E se você puder e quiser, transmita para outros esse estudo. Quantas pessoas desconhecem, né, a palavra de Deus e estão necessitadas de ouvir uma palavra. Que a sua boca seja essa boca que vai anunciar a palavra de Deus ao mundo. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Em nome de Jesus.